Existem algumas histórias que só da gente ouvir já dá aquele arrepio até na alma. Uma dessas histórias é o infame experimento do sono russo. Existem alguns debates sobre a realidade do experimento do sono. Seria ele apenas uma lenda urbana ou então realmente foi um experimento soviético que aconteceu na época da Guerra Fria? E hoje, no Contos da Fogueira, a gente vai explorar completamente essa narrativa macabra, detalhando cada passo desse suposto experimento. Prepare-se para o que pode ser uma das histórias mais aterrorizantes que você já ouviu. Mas antes de começar, nós trazemos vídeos como esse toda semana. Então se você gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso canal, por que não se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e clicar no nosso sininho para ser notificado de todas as nossas novidades a partir de agora. E sem mais delongas, vamos lá. Em 1947, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, que ainda existia na época, estava se reerguendo dos traumas desse conflito. E o foco agora era essa guerra fria entre Oriente e Ocidente, e que disputavam uma corrida armamentista, científica, medicinal, diversas áreas, né? Um queria ser melhor que o outro sempre. E foi nesse cenário de extrema competição que começaram a surgir rumores de um experimento soviético que buscava ultrapassar os limites da mente humana. E a ideia desse suposto experimento era bem simples: estudar a privação extrema de sono em 5 prisioneiros de guerra. Após escolher esses prisioneiros de guerra, lhes foi oferecida a liberdade, mas essa liberdade tinha um preço. Eles precisavam ficar acordados durante 15 dias seguidos. Os prisioneiros, então, foram colocados em uma câmara isolada, completamente selada, e um gás experimental foi desenvolvido para mantê-los acordados e alertas o tempo todo, e ele era constantemente bombardeado para dentro dessa câmara. Os prisioneiros receberam um pouco de comida, um pouco de água e alguns livros, mas foram completamente proibidos de dormir. Por algum motivo não foram instaladas câmeras, talvez porque naquela época não tinha nada muito bom assim de câmera para monitorar as coisas dentro, mas microfones foram instalados para monitorar os sons, cada barulho que vinha de dentro da cela. As primeiras 48 horas foram até bem tranquilas. Os primeiros momentos foram de conversa normal entre prisioneiros e eles contavam piadas, contavam histórias, contavam dramas pessoais, enfim, coisas normais. Inclusive, nas 48 horas iniciais, eles estavam muito otimistas que iam conseguir ficar os 15 dias acordados e conquistar aquela sonhada liberdade. Mas conforme o tempo avançava, tudo começou a mudar. A partir do 3º dia, os prisioneiros começaram a apresentar alguns sintomas de paranoia. As conversas descontraídas deram lugar a sussurros e murmúrios. Eles começavam a cochichar uns com os outros, revelando um comportamento estranho e quase conspiratório. Os prisioneiros pareciam desconfiados até uns dos outros, mas continuavam obedecendo às ordens, pelo menos em um primeiro momento. E os cientistas que acompanhavam tudo através dos microfones começaram a registrar algumas alterações no comportamento. Uma agressividade cada vez maior, irritabilidade e ansiedade. Até que na virada do 5º dia, o silêncio tomou conta. Os prisioneiros simplesmente pararam de falar. No lugar das conversas se ouviam alguns sons ocasionais, alguns sussurros, alguns murmúrios, conversas baixas. Em uma situação específica, um grito muito alto, um grito realmente de desespero. Um dos prisioneiros, aparentemente sem nenhum motivo, gritou por horas a fio. Ele gritou tanto que rasgou as próprias cordas vocais. E então, novamente, o silêncio. Os outros prisioneiros nem reagiram. Nenhum deles tentou acalmar o companheiro que gritava. Eles apenas continuaram parados, olhando fixamente para a parede, como se tivessem algum tipo de transe. E foi alguns dias depois que os cientistas perceberam algo extremamente perturbador. Os prisioneiros estavam sussurrando para os microfones. Não dava para entender muita coisa, mas o que dava para se tirar do pouco que se entendia eram suas histórias pessoais de medo e paranoias e outras coisas que simplesmente não fazem o menor sentido. Mas uma coisa era muito certa. Eles faziam um pedido. E não era um pedido por água, por comida ou mais entretenimento.
O pedido era sempre um: mantenha-nos acordados. Os cientistas estavam perplexos. Algo no gás experimental estava dando completamente errado. Ou melhor, completamente diferente do esperado. Primeiro é importante entender os efeitos devastadores da privação de sono no nosso corpo. Hoje a gente sabe, cientificamente, que após 24 horas sem dormir, os seus níveis de memória e atenção são drasticamente reduzidos, para dizer o mínimo, né? E após 72 horas sem dormir, o cérebro já começa a experimentar níveis de alucinação muito grandes. Agora imagina passar 5, 10 ou até 15 dias sem descanso. Imaginem agora, próximo do 10º dia de experimento, a quantidade de alucinações que esses prisioneiros estavam sofrendo, no mínimo, né? Isso pode incluir ouvir coisas e ver coisas que não estão ali, até níveis extremos de paranoia. E será que foi nesse ponto que os prisioneiros começaram a perder o contato com a realidade? Bom, os cientistas já não tinham nem certeza disso mais, e como estavam as coisas. Então, eles decidiram ir verificar com os próprios olhos. E ao abrir a sala, o que eles viram foi aterrorizante. Os prisioneiros, que entraram pessoas normais naquela cela, estavam completamente mutilados. Suas próprias entranhas estavam espalhadas pelo chão, mas eles continuavam vivos de alguma forma. Um dos prisioneiros, inclusive, havia arrancado a maior parte da sua pele, mas continuava vivo, feliz, sorrindo. Eles resistiam e imploravam: não nos deixe dormir, nos deixe ficar acordados. Rapidamente, a situação saiu do controle. Os prisioneiros atacaram os cientistas como se somente tivessem sido completamente corrompidas. Os cientistas até conseguiram resistir, mas não sem uma luta. Houveram algumas mortes e os que conseguiram sobreviver ficaram bem traumatizados. Só que a parte mais perturbadora vem agora. Um dos prisioneiros, antes de morrer, olhou profundamente nos olhos de um dos cientistas e disse a seguinte frase: você ainda não entende? Nós somos você. Nós somos o que você esconde dentro de si. Essas palavras são realmente de gelar o sangue de qualquer um que escuta. O que ele queria dizer com isso? Essa frase final é o ápice do terror psicológico desse experimento. Só de insinuar que esses prisioneiros, quando foram expostos a esse gás e a privação extrema de sono, tiveram contato com uma parte muito íntima guardada lá dentro que todos nós carregamos. Uma condição humana, bizarra e corrompida, que a gente talvez tenha há muito perdido contato. Nós temos muito medo de confrontar, mas que no final das contas, todos nós somos tão selvagens quanto isso. E aqui a gente entra numa das questões mais fascinantes sobre essa história. Qual é o real limite do corpo humano e quando que nós o ultrapassamos? Será que os prisioneiros perderam totalmente a sua humanidade? Ou será que, como sugerido na história, esse gás experimental os tenha transformado em algo mais? Essa ideia toca em um dos medos mais profundos do ser humano. O que realmente acontece quando nós perdemos o controle das nossas próprias mentes? E o quão perto nós estamos de explorar realmente os limites da nossa capacidade mental? Olha, há muitos indícios que o experimento do sono russo seja apenas uma creepypasta, uma história inventada na internet que foi criada para aterrorizar e causar choque nas pessoas. Inclusive por causa dessa imagem aí que é associada ao experimento do sono russo que vocês devem estar vendo aí ao longo do vídeo. Mas eu acho muito legal as implicações que essa história traz. Primeiro, a explicação mais pé no chão de realmente entender como que a nossa mente funciona e de repente nós temos mesmo um ser humano horrível, aliás, uma intenção horrível, que nós temos muito medo de nos confrontar. Quem não tem pensamentos negativos, pensamentos violentos? E se a gente perdesse completamente o controle das nossas atitudes hoje e deixasse essa atitude mais violenta vir à tona? O experimento, sendo ele real ou não, levanta um pensamento interessante. Até onde a ciência está disposta a ir para entender o limite da psique humana? E será que a gente está preparado e confia no que vamos descobrir quando a gente olhar muito a fundo no abismo? Os prisioneiros imploravam para não dormir, quase como se eles soubessem que no sono
ou até na morte, algo muito pior os estava esperando. Ou será que isso tudo é simplesmente uma consequência desse gás que os transformou em verdadeiros monstros que eles não eram antes? Será que a privação de sono os deixou suscetível a uma entidade que os possuiu e os tornou daquele jeito? E agora eu te pergunto, o que você faria? Continuaria acordado ou ia se entregar pro sono? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Inclusive o que você achou dessa lenda de hoje. Já conhecia o experimento do sono russo? Será que eu fiz jus em transmitir pra você um relato extremamente aterrorizante? Eu confesso pra vocês que eu ouvindo essa história, na verdade há alguns anos atrás, quando ela se tornou popular pela primeira vez, eu gostei muito, cara, é uma das minhas histórias favoritas, porque eu gosto muito desse tema, então eu teria que trazer aqui pra vocês em um momento ou outro. Mas, já que você vai estar lá embaixo, por que não curtir esse vídeo, clicar no nosso sininho e se inscrever no nosso canal para ficar a par de todas as nossas novidades a partir de agora, ainda mais se você gosta do nosso conteúdo. Tem muitos outros vídeos como esse aqui no canal para você maratonar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço, falou!